Olha, quando surge o Alviverde, eu surjo por aqui com mais um vídeo no canal do Verdão. A gente vai ver o que o Neto falou aí do Palmeiras dessa vez. Palmeiras que está classificado como o melhor time do Campeonato Paulista, melhor time aí da fase em grupos, né, da fase dos grupos. E a gente vai encarar aí nas quartas de final mais um desafio rumo ao tri do Paulistão. O que será que o craque Neto falou dessa vez? Vamos ver o que ele falou aí, mas antes, claro, dá aquele like. Aproveita aí também para preparar para comentar o que você achou dessas tretas aí do Neto. E ela disse lá no programa do Rude, dos palmeirenses, e o que ela falou é verdade. Pô, peraí, mas como é que pode um time de futebol que deve pro elenco todo continuar contratando? Ela tá certa, porque ela é a mulher que mais sabe administrar. Eu não gosto dela. Tenho minhas restrições, não suporto falar a verdade. Mas eu respeito ela como mulher, como presidenta do Palmeiras e como empresária. Como empresária principalmente. De futebol não entende nada. Absolutamente nada. Mas ela como empresária, ela é a melhor do país. Não tem nenhuma mulher nesse país, nenhuma, que chega aos pés da Leila como empresária. Ou tem, Sereto? Não tem. Não tem. Por isso o Palmeiras tem sido tão bem administrado, por isso o Palmeiras está voando em relação aos outros e o Palmeiras está sendo administrado como uma empresa. Isso. Aliás, se o Corinthians for... Ela não foi cobrado de não contratar? Que o torcedor, nós cobramos, não vou contratar. Não contratou. Aonde está o Palmeiras? Deu 3 títulos ano passado sem contratar. Três Contratou títulos 2 jogadores. Contratou 2 jogadores. Contratou 2 jogadores, 3 títulos no ano passado. Ai, 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 ai. A Sociedade Esportiva Palmeiras informa que tomará todas as medidas legais cabíveis nas esferas civil, criminal e esportiva contra o dono da SAF do Botafogo, John Textor, para que ele responda pelas declarações irresponsáveis e levianas que recorrentemente têm envolvido o nome do atual bicampeão brasileiro. Eu não sei se a declaração é irresponsável ou leviana, porque ainda tem coisa aí para ele falar nessa conversa, né? Ainda tem que comprovar. Ainda tem que comprovar, então... Acho que ele não vai, né? Porque ele falou que é das categorias... Inferior, outra divisão e tal. Bom, a nossa história de 109 anos é pautada pela ética e pelo respeito aos adversários e entidades. Se Textor tem informações sobre a prática de atos ilícitos no futebol brasileiro, que as apresente imediatamente aos órgãos competentes, incluindo os públicos. Aí eu concordo plenamente. Eu não falo, eu tenho aqui uma bomba, eu tenho aqui uma denúncia. É o que ele falou, que ele agora vai à justiça comum. Exatamente. Aqui isso também tem outro desdobramento, né? Vamos lá. Quando você aciona a comum e não vai na desportiva. Aceitar a derrota, por mais dolorida que ela seja, é o primeiro passo a ser dado por quem almeja se reerguer. Vale lembrar que no ano passado sofremos uma dura eliminação na semifinal da Libertadores, mas a superamos rapidamente porque tivemos autocrítica e não terceirizamos culpas. Em vez de administrar um momento de instabilidade com a frieza que se espera de um empresário, porém, Textor prefere se portar como um caricato cartola à moda antiga. Ressaltamos o nosso mais profundo respeito pelo Botafogo de Futebol e Regatas, clube centenário com o qual tivemos o privilégio de disputar em 2023 um dos mais emocionantes brasileiros da história. O clamor, desde que o Textor falou o que falou, é que ele abre esse baú e fala o que aconteceu exatamente. Quem eu estou acusando, ele já falou algumas coisas, deu algumas pistas, mas abrir geral e falou assim, isso aqui é a clareza, é a transparência que está sendo cobrada e o Palmeiras agora vem por meio de uma nota também cobrar isso, Pedro. E acho que é um direito institucional do Palmeiras, né? Porque pela primeira vez o Textor citar algo mais específico. Ele ficou naquela coisa de tenho áudio, tenho prova, estou com relatório, sei o quê. E no final da semana passada ele diz que eram situações envolvendo divisões menores, logo não envolveria Botafogo e Palmeiras, mas que ele tinha também evidência de um confronto Palmeiras e Fortaleza. Isso. Então ele joga no ar. Mas que ele tirou o Palmeiras ali da confusão. Mas ele disse que não houve, pelas informações que ele tem, mas ele não tem responsabilidade do Palmeiras. Mas ele não especifica o jogo, ele diz só o ano, então não se sabe se é um jogo que o Palmeiras venceu ou não venceu. Só que ele, obviamente, no balaio ali, na esteira do caso, ele está colocando o Palmeiras dentro de um sistema que ele está falando que tem manipulação. Então, óbvio, o Palmeiras se defende institucionalmente. E ele também joga no ar, só que ele não vai se apresentar ou mostrar nada ao STJD, que ele agora vai ao Ministério Público e às esferas da Justiça Comum, que é um outro debate também, porque a recomendação é que ninguém ligado a clube vá direto a uma Justiça Comum. Primeiro tem que ir numa esfera desportiva. Agora, é uma defesa institucional de uma guerra de bastidores. O brasileiro está para começar daqui a um mês. Então tem muito disso. Agora, eu acho que o Textor está indo por um caminho que ou ele vai revolucionar a briga contra a manipulação de resultado ou ele vai se tornar um grande
para dizer o mínimo, personagem folclórico, caricato. Então, mas se ele não... Perde credibilidade, né? Então, mas não é só uma perda de credibilidade ou virar um personagem folclórico ou caricato. É a comprovação Não, ele não fez uma acusação direta ao Palmeiras. Sejamos justos. Não, mas estou falando no geral, com relação à arbitragem, inclusive. Aí ele vai ter que responder arbitragem. à Federação de Árbitros, ele vai ter que responder à CBF e tudo mais. Eu digo na esfera Textor, Leila, Palmeiras, Botafogo. Isso aí ele vai se tornar muito mais uma figura folclórica de quem falou, envolveu ali, mas não era disso, não era daquilo, me entenderam mal, traduziram errado, e já está começando a se cercar de algo que era muito enfático, que agora não se mostra tão enfático assim. Ele vai sair muito menor dessa história toda se ele não provar de fato que ele tem algo do tamanho como ele vendeu. Agora, isso é um problema dele. Agora, nas esferas legais, o Palmeiras faz sua defesa institucional, a CBF se defende como ela acha que tem que se defender, sindicato de árbitros e árbitros se defendem como ele acha que tem que se defender. Agora, eu também prefiro esperar para entender o que o Textor tem ou não. Agora, se desenha um blefe muito grande, caso não mostre nada. Mas eu vejo, concordo com o Pedro, vejo mais como uma movimentação política do Palmeiras, porque efeito prático, uma ação contra o Textor, pelo que ele falou... Também é compreensível a ação política do Palmeiras, uma defesa institucional. Compreensível, mas efeito prático dificilmente vai conseguir, porque o Textor não disse com todas as letras o Palmeiras manipulou o campeonato. Ele não falou isso. Ele disse que tem informações de que um jogo envolvendo o Palmeiras foi manipulado e até fez essa ressalva de que o Palmeiras, pelas informações que ele tem, não tem envolvimento direto com essa manipulação. Então, imaginar que a partir daí, numa eventual punição civil ou criminal, o Textor vá responder por isso, vejo que é difícil pelas declarações dele até o momento. Mas do lado político, do lado de bastidor, realmente devolve, de certa forma, na mesma moeda, porque o que o Textor quer com isso, eu não vejo a intenção do empresário que chegou no Brasil e quer moralizar o sistema. Ele está tentando defender a tese do ano passado de que o Botafogo perdeu o título por conta da arbitragem. E o Palmeiras está respondendo nesse sentido. Mas pelo que me parece, em cima disso aí, ele não tem nada até agora. A não ser que venha uma surpresa. Olha, hoje é dia... Em cima do que aconteceu... Hoje é dia 11 de março. De 2021 hoje é dia 11 de março. Ele está querendo começar a cavucar. 23. Hoje é dia 11 de março, William. Até hoje ele não tem nada. Então. E, com todo respeito, é uma premissa básica. Se você tem algo aqui que muda o curso do Rio... Eu não fico aqui esperando o melhor momento para soltar. Então, é isso. Eu vou lá e mudo o curso do Rio. O STJD parece que intimou, né? A mostrar. Mas eu posso te falar, Zé, do ponto de vista do STJD, você tem muito pouco a fazer com o Textor. Você vai puni-lo uma multa X, irrisória. 90 dias que ele não pode frequentar a vestiário. Agora, justiça comum, você está imputando algo, imputando uma manipulação, imputando crime, alguma classe, alguma entidade, aí o papo já é outro. Eu acho também que aí deveria entrar o presidente da CBF. Porque quando o Textor vem a público e fala, olha, tem manipulação, faz todo o barulho que ele fez... Porque em tese é o campeonato dele, né? Em tese, né? É o campeonato brasileiro. Ele deve acionar. Tem que entrar, porque ele está... É muito mais um cálculo político também de... E se eu entrar agora e ele tiver algo, numa divisão menor minha? Sim, mas é muito mais... Não é aquela história que não deve, não teme? Se a CBF não teme isso daí, essa questão de eu não devo nada, o campeonato foi limpo, foi tranquilo e tal, vem cá. Textor, se eu sou o presidente, é o seguinte, você fala no domingo, na segunda-feira, eu já coloco o advogado e falo assim, vem cá, prova. Eu quero saber das provas. Porque é o meu campeonato. É o campeonato da CBF que vende para o mundo. Quer dizer, poderia vender... Eu acho que é preciso também até calibrar o espaço que se dá a certas falas do Textor. A gente precisa calibrar. Ele precisa calibrar o que ele fala. Não, ele não pode. Eu acho que o Palmeiras não deveria estar sozinho nisso. Ele pode falar. E eu acho que a gente precisa abordar de uma forma um pouco um outro caminho. Porque se você fala uma primeira vez, William, eu tenho uma bomba, hein? Você fala a segunda vez, William, eu tenho uma bomba, hein? Você fala a terceira vez, William, tem uma bomba. Na quarta vez, ou você me mostra a bomba, ou eu não vou anunciar a sua bomba. Mas acho que mas chegou na hora de... E aí eu concordo com o Bubu. Os outros clubes todos do Brasil, as federações... Deveria mostrar, falar pra ele. Nós da imprensa que cobrimos isso e entendemos que seja uma coisa séria, que não tem nada por baixo dos panos. Isso muda o game todo. Qualquer coisa que tenha, revela. Mostra. Não é pra fazer teatro, entendeu? Não é pra esperar. O Palmeiras se sente mais atacado porque ele foi campeão brasileiro numa disputa com o Botafogo e ele tá sendo meio que associado à suposta manipulação. E aí eu tô com Mas ele não pode, quem gosta do campeonato, do produto, qualquer outro clube, Grêmio, Inter, Atlético, Cruzeiro, São Paulo, Corinthians, Vasco,
Entendeu? Todos. Todos têm que chegar. Não, peraí, cara, você tem alguma coisa? Vai lá, mostra aí. Sim. E aí não é xenofobia porque o cara é estrangeiro, porque é empresário, porque é magnata, tá chegando aqui. Mas as assim, coisas que ele cara, falou, é uma coisa muito séria. Ele falou, é muito pesado o que ele falou. É muito sério. Então não dá pra passar pano. O Palmeiras, o Abel, né, cobra uma punição ao Belmonte. O Belmonte tem que ser punido. O Campeonato Paulista você não pode entrar em estado nenhum. Pelo que ele falou. Agora o que o Textor tá fazendo é muito mais grave, cara. Ele colocou em risco a credibilidade, em jogo do campeonato. É tão pesado porque assim, ele falou dos campeonatos de 21, 22 e 23. Isso, é muita coisa. Então você tem times que caíram para a segunda divisão, que aí você... Vagas em Libertadores. Vagas em Libertadores, Sul-Americana. E aí, tá tudo errado nas vagas em Libertadores? Sim, mas dependendo do Não, grau de manipulação... Teriam profissionais atuando... Tudo isso, cara, teriam profissionais mal intencionados atuando no futebol brasileiro. Sei lá, ser árbitro, qual que é o tipo de esquema que tem. Tem que entregar esses caras. Se tem coisa errada, e ele tem prova, tem documentos, sei lá o que ele tem, ele entrega. No começo, quando ele começou aquela reclamação e tal, ele fez um levantamento estatístico de pênaltis, né? De quantos jogos, em tese, o árbitro teria ajudado o Palmeiras. Isso. Ele fez um levantamento estatístico que qualquer pessoa pode fazer. Não era uma comprovação. Se você falar, o time teve mais pênaltis que o outro, não quer dizer que tem um esquema, uma manipulação. É só um dado estatístico, como a gente trata aqui na imprensa muitas vezes. Mas ele está apontando para manipulação de resultados. Isso é uma coisa muito grave que envolve muita gente, profissionais e tal. Então, assim, eu acho que a comunidade do futebol brasileiro, não só o Palmeiras sozinho numa nota, deveriam cobrar dele, exigir dele que ele mostre o que ele tem. Perfeito. Não, o contrário, você tá fora, você tá punido, tá, sei lá. Certíssimo. É que eu Vamos tenho fazer um break aí. eu tenho dúvida dessa punição, o Textor. O Textor, tecnicamente, tem que ir pro break, mas hoje ele tem quem assine pela SAF por ele. Sim. Proibir de entrar em vestiário. Ele já não frequenta. Então, Esse tipo de punição é você cair pra esfera comum, pra inodora e incolor, né, do que você está sendo difamado. Xereto. Se o Corinthians fosse administrado como uma empresa, não estaria nessa situação. E se fosse uma empresa, já teria quebrado. Já estaria falido. A empresa já teria quebrado. Se o Corinthians fosse administrado pela Leila, um exemplo, o Corinthians era o maior time do mundo, irmão. Sim. O Corinthians não precisava de patrocinador, não precisava de televisão, não precisava de Nike, não precisava de ninguém, não precisava de empresário. O Augusto Melo... Não precisava de nada. De nada. Mas olha o que o Corinthians é. O Corinthians é um time que mais precisa. O Corinthians é aquele cara que faz negócio e pega dinheiro de agiota. O Corinthians é um time que pega dinheiro de pessoas que não pode. Você não pode pegar dinheiro do banco, você não pode pegar dinheiro de um cara, você não pode pegar dinheiro de empresário. Você não pode pegar dinheiro de empresário pagando quase 2% Você não pode pegar dinheiro de empresário e pagando 2% de juros por mês. Que banco que dá isso? Santander dá? Bradesco dá? O Itaú, que está há 40 anos lá na Globo, que fez propaganda agora com a Madonna e com o Stallone, que quando veio aqui disse que o presente que a gente gostaria era macaco. Lembra quando ele falou isso? Vocês pagam pau pra esse cara. Né? Vocês pagam pau pra esse cara aí. Tá aí a opinião do Neto, mais uma vez aí falando sobre o Palmeiras, soltando as suas opiniões, as suas análises e muitas vezes as suas loucuras também. E você deixando o seu positivo pra cima e já preparando aí, para clicar no próximo vídeo. Não esqueça de deixar o seu comentário, que é muito importante. Vejo você por aí. Avante, palestra!